confeitaria é uma ciência exata, né? Já falei aqui várias vezes. E dentro da confeitaria, para tudo existe técnica, método, planejamento, né? E quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, a gente escolhe lá, idealiza um tipo de bolo, né? Só que nem tudo funciona para aquele tipo de bolo que você resolveu fazer lá. Então, o que você precisa pensar quando você vai fazer um bolo estruturado e decorado? Você tem que pensar no tipo de massa, né, que você vai utilizar no bolo. Por que isso? Quando a gente conhece as massas, os métodos de preparo de massa, a gente consegue realmente escolher a massa correta para aquele determinado bolo que a gente quer fazer. Né? Então, por exemplo, tem massas lá, pão de ló, chiffon, genoase, amanteigada, a base de óleo. Cada massa dessa é feita por um método. Né? Então, tem lá o método direto, o método cremoso, o método espumoso, enfim, tem vários métodos que a gente faz os nossos preparos de massa. Então, quando você conhece as massas, né, e o tipo de massa, você vai pegar e idealiza aquele bolo, você vai pegar a receita correta para aquele tipo de bolo que você quer, né? Porque daí, o que vai acontecer? Você não vai ter riscos aí do teu bolo ter esses problemas, né? Do bolo cair, do bolo rachar, né? Outra coisa, tipo de recheio, né? Você precisa entender também os tipos de recheio. Existem vários tipos de recheio. Então, tem recheios lá, brigadeiro, ganache, os acompanhamentos, tem mousses, né? Tem cremes franceses, tem vários tipos de recheios que a gente pode utilizar no nosso bolo. Só que quando a gente utiliza um recheio errado para uma massa errada, né, que os dois ali não combinam, além de você não ter uma estrutura no seu bolo, você vai perder no paladar também. Porque o que acontece? Vamos pensar um exemplo, né? Quando você tem lá uma massa de método espumoso, que é uma massa mais levinha, e você pega um recheio mais denso, mais pesado, né? De repente, sei lá, uma ganache mais pesada, e você vai colocar nesse bolo. Quando você come esse bolo, as coisas parecem que não estão ali harmônica dentro da boca, né? Até na hora de cortar o bolo fica ruim, muitas vezes, não é assim? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, quando a gente conhece as bases e as técnicas, a gente vai saber, mesmo que a gente queira pegar receita de internet, a gente vai saber a receita que a gente vai escolher, né? Com segurança, para que o nosso bolo fique aí estruturado corretamente.